Boa noite a todos e todas as presentes nessa noite de sábado ao Centro Espírita Casa do Caminho de Mato Grosso do Sul, e dando continuidade então aos nossos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje ainda sobre o capítulo 4, que se intitula Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, né? Falando especificamente sobre a encarnação. E nossos itens que estudaremos hoje é o 25 e o 26, que fala da necessidade da encarnação. Hoje nós já temos a capacidade de nos compreendermos como seres espirituais, que estamos fazendo uma passagem rápida, né? Uma passagem efêmera aqui pelo planeta Terra, encarnados, vivendo no plano espiritual. Nós já estivemos aqui outras vezes. Essa provavelmente não é a nossa primeira encarnação, já passamos por várias aqui, já dentro do nosso corpo físico, né? E essa situação, ela nos traz alguns questionamentos. Por exemplo, por que nós precisamos passar pela experiência da carne? Porque é necessário que nós encarnemos e reencarnemos. Quanto tempo nós vamos ter que ficar encarnando e reencarnando? E nesse item, São Luís, ele vai nos trazer alguns esclarecimentos a respeito desse assunto. São Luís, ele foi um dos espíritos responsáveis pela coordenação da vinda do Consolador. Então, por aí a gente já tem uma ideia do nível de evolução de São Luís. E no decorrer, então, da nossa conversa aqui hoje, né, das nossas reflexões, a gente vai entendendo e compreendendo as explicações que São Luís nos dá a respeito, então, da necessidade que cada um de nós tem de estar aqui encarnado no planeta Terra, experienciando a vida material. Deixa eu ir olhando na minha colinha, porque a minha memória já não é boa. E aí nós vamos iniciar então a nossa conversa entendendo o que significa encarnação. Então, encarnação é o ato ou efeito de encarnar, de entrar na carne, de viver aqui no plano físico, no plano material, né, de se tornar humano. Se nós tomarmos ao pé da letra o que é encarnação e reencarnação, tem uma pequena diferença no termo. Encarnação é a primeira vez. Então, eu estou encarnando a primeira vez. Quando eu estou reencarnando, significa segunda, terceira, quarta. Mas aqui no item, tanto a palavra encarnação quanto reencarnação, elas vão ter o mesmo sentido. Elas vão ter um sentido comum. O objetivo, a necessidade da encarnação ou da reencarnação é o mesmo. Ele não se diferencia. Que é o assunto que a gente vai tratar nesse item. E aí, para a gente começar, eu trouxe uma passagem do Evangelho de Jesus. Eu sempre gosto de estar citando o Evangelho de Jesus, porque é da onde vem todos os ensinamentos morais que a gente precisa ter. E essa é a passagem que Jesus fala sobre a encarnação. Eu vou ler rapidinho. Nicodemos veio ter com Jesus e lhe disse: Mestre,
Sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Jesus respondeu: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E disse-lhe Nicodemos: como podemos nascer de novo, já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? E retorquiu-lhe Jesus: se o homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito que ser preciso que nasça de novo. O Espírito sopra onde quer que ouve a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde ele vai. O mesmo se dá a todo homem que é nascido do Espírito. E Nicodemos, ainda insatisfeito, né? Ele não entendeu a resposta de Jesus. Ele ainda pergunta: como pode isso fazer-se? E Jesus responde: pois que és mestre em Israel e ignora essas coisas? Não dizemos senão o que sabemos, e que não damos testemunho senão do que temos visto. Mas, se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos fale das coisas do céu? Esse é o Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 1 a 12, né? Nessa passagem, Jesus está já nos fazendo um ensinamento sobre a encarnação. Ele não detalha, né? E daqui um pouquinho mais para frente eu vou dizer por que é que Jesus não detalhou sobre mais sobre a encarnação. Nicodemos, ele vai embora, mas ainda pelas respostas a gente observa que ele vai insatisfeito. Ele não conseguiu entender o que Jesus quis lhe explicar sobre a encarnação, né? Ele ainda tinha aquela visão muito terra, então ele não conseguiu entender. E a gente que é da doutrina espírita, a gente sabe que desde a vinda de Jesus, que nos passou o seu evangelho, né, que resumiu todas as leis em uma só, que é a lei do amor, a gente recebe pela doutrina outros esclarecimentos, e vieram aí ao longo dos anos, né, desses 2000 e poucos anos, a espiritualidade vem nos fornecendo várias literaturas explicando aquilo que a gente ainda não conseguiu entender claramente sobre o Evangelho de Jesus. E uma dessas obras é o livro Boas Novas, do Espírito Humberto de Campos. E no capítulo 14 do Boas Novas, Humberto de Campos continua a contar o que aconteceu durante essa passagem em que Jesus conversa com Nicodemos, né? E lá Humberto de Campos nos relata que Jesus estava acompanhado de 2 discípulos, Tiago e André. E vai detalhar mais para esses 2 espíritos esses 2 discípulos, desculpem, a respeito da reencarnação. Então, Jesus diz assim que não precisa ter tanta comoção, tanta admiração quando ele diz que é preciso nascer de novo, né? Por quê? Ele dá um exemplo. Quando você poda a árvore, ele explica para os discípulos, quando você poda uma árvore, ela não renasce? Ela não brota novamente? Com os seres humanos se dá um pouco diferente, acontece um pouco diferente, mas o princípio é o mesmo, é o princípio da renovação, né? Jesus vai explicando isso então para os discípulos, Tiago e André, e vai dizendo para eles que o corpo
físico, né? O corpo material, ele nada mais é do que uma veste das almas. E como uma veste, ele vai envelhecendo, ele vai ficando estragado e é necessário que você troque essa veste. Então a encarnação, na verdade, é essa troca de veste, é essa mudança para que ele possa continuar fazendo a sua renovação. E aí, um dos discípulos, se eu não me engano é Tiago, que estava acompanhando Jesus nesse período, ele diz assim que ele diz para Jesus, ele pergunta para Jesus: mestre, se o corpo é a roupa material das almas, por que nós não somos todos iguais? Eu observo que tem homens belos e próximo a esses homens belos e perfeitos, outros com uma série de limitações. Aí Jesus responde então para ele: eu já não lhes disse que todo aquele que se transforma em instrumento de escândalo terá que chorar? É justo que aquele que fez mau uso da sua roupa, que não cuidou, receba uma roupa nova e bela? Jesus vai esclarecendo então o discípulo dos princípios da encarnação e da reencarnação. E ainda diz assim, que aquele que vai se renovando, que vai trocando, que vai se transformando, vai trocando a sua roupa e vai se transformando, ele recebe, através do amor do Pai, através do amor e da misericórdia divina, ele recebe os instrumentos para estar fazendo essa renovação, essa modificação, né? Diz ainda que cada alma, cada ser, ele traz dentro de si o seu próprio inferno e o seu próprio céu. Então, ele fala para os discípulos, né? Será que não existe um propósito para que essa diferença ocorra? Aí, um dos discípulos responde para Jesus assim: a necessidade do resgate nós entendemos, mas será sempre necessário então o escândalo e o sofrimento, porque aquele que retorna para vestir uma nova roupa, ele retorna para resgatar um débito. Então vai ser sempre necessário. Então aqui a gente já percebe também que Jesus já está explicando a necessidade da reencarnação. Por que é preciso a gente encarnar e reencarnar? E os dois discípulos, então, que acompanhavam Jesus, né, que ficaram satisfeitos, gostaram da resposta, entenderam bem aquilo que Jesus quis ensinar. Então, eles pedem a Jesus que divulgue essa verdade, esse ensinamento durante as suas pregações. Aí lembra que agora há pouco eu falei que depois eu ia falar que tem um motivo pelo qual Jesus não fez isso nos evangelhos? A gente foi tomar ciência disso, a gente foi saber através de uma psicografia que aconteceu muitos anos depois. Então Jesus diz assim: se Nicodemos, que era um doutor da lei, né, os doutores da lei naquela época eram aquelas pessoas que gozavam de um cargo privilegiado nos templos e que estudavam as leis mosaicas. Eles tinham conhecimento de todas as leis mosaicas que regulava toda a vida das pessoas naquela época, né? Desde a vida religiosa quanto a vida cotidiana, né? E esses doutores da lei, então, eles tinham conhecimento de todas essas leis, né? Então Jesus diz assim: se Nicodemos, que era um doutor da lei,
não conseguiu entender o que ele tentou explicar, que dirá o povo, então, da época, que era ignorante. Ignorante, assim, no sentido de ignorar, que não tinha tantos conhecimentos. Então, eu trouxe essa passagem para que a gente possa entender bem qual é a necessidade da encarnação. Que nessa passagem Jesus fala da encarnação e explica por que é necessário a gente estar encarnando e reencarnando, né? Porque a encarnação, ela é necessária para o nosso progresso, tanto para o nosso progresso intelectual quanto para o nosso progresso moral. Quando a gente trata do nosso progresso intelectual, a gente percebe facilmente o papel da reencarnação, porque a gente encarna e reencarna e vai exercitando através do trabalho e através da ação em cima da matéria, a gente vai garantindo a nossa sobrevivência. E para garantir essa sobrevivência, nós temos que fazer o quê? Nós temos que usar a nossa inteligência. Nós vamos desenvolvendo, a gente vai inventando coisas, né? Nós vamos descobrindo tecnologias. Olha aí, desde o surgimento do homem, que foi simples, ignorante, espiritualmente e materialmente. Nós tínhamos o homem que não agia em cima da natureza, no primeiro surgimento, a não ser para fazer coleta, né? Então, a partir daí, ele veio aperfeiçoando a inteligência e criando um monte de coisa. Já visto que hoje nós estamos aqui, ó, com luz, com um recurso tecnológico como esse. Então, a vida aqui, material, ela é importante, ela é necessária para que a gente realize o nosso progresso intelectual. Mas também é aqui que nós realizamos o nosso progresso moral, no convívio com os outros, no convívio com nossos familiares, com os nossos amigos. Nós vamos construindo o nosso progresso moral, né? Nós vamos trabalhando os nossos vícios, né? Reforçando as nossas virtudes, e assim a gente vai fazendo a nossa evolução moral. Então a encarnação, ela é necessária para isso, né? Para que desenvolvamos o nosso intelecto e também o nosso lado moral. Por quê? Porque enquanto vai acontecendo esse desenvolvimento, a gente vai construindo o nosso lado de virtudes, né? A gente vai deixando aquele lado de vícios, né? Aquele lado inferior, e vai construindo o nosso lado de virtudes. Então é fácil a gente perceber isso, que, por exemplo, se na encarnação que eu estou vivendo eu cometo muitos erros, né? Eu cometo muitas falhas, eu machuco, eu firo muita gente, eu acabo provocando um desequilíbrio em mim, um desequilíbrio íntimo, né? Um desequilíbrio psíquico, mental, moral, espiritual. E esse desequilíbrio, ele fatalmente, ele se manifesta no meu corpo físico através das doenças. Então é preciso, para eu me curar, que eu me reajuste, eu me reequilibre. É aquela história, eu jogo lama no outro, o outro fica enlameado, mas não é só o outro. Eu também, eu joguei com a minha mão também ficou enlameada, né? Então, é preciso
que a gente se depure, né, dessas impurezas morais, essas impurezas espirituais. E esse reequilíbrio a gente só consegue fazer, esse reajuste a gente só consegue fazer voltando aqui na Terra, convivendo com essas pessoas novamente e nos reajustando com elas. Eu sempre usei muito o termo que se faz, né, que se paga, né? Sempre usei comigo, ó, cuidado, né? Que se faz é que se paga. Mas hoje eu não uso mais o termo que se paga, né? Porque é que se resgata. Eu prefiro o termo resgatar, porque indica um reajuste e a gente percebe bem a misericórdia divina que nos dá a oportunidade, né, de nos reajustarmos, porque é necessário. Para eu me equilibrar de novo, eu tenho que me reajustar com aquele que eu ofendi, com aquele que eu feri, né? E nós temos a oportunidade através da encarnação. Então, seria a encarnação uma punição? Muita gente encara a encarnação com uma punição. E daí lá no item, o Kardec, ele nos dá uma explicação, um esclarecimento. Ele diz que, na verdade, em determinados momentos, ela acaba tendo essa característica de punição. Por quê? Porque eu incorro em tantos erros, em tantos equívocos, que eu acabo prolongando as minhas encarnações. E eu acabo gerando muita dor e sofrimento. Então, nesse caso, ela acaba ficando para mim como um castigo, como uma punição. Mas, na verdade, a encarnação e a reencarnação, ela é uma ferramenta de aprendizagem. Ela é um remédio, ela é uma forma de nós, espíritos ainda inferiores e seres humanos inferiores ainda vivendo aí mais de acordo com os nossos interesses materiais, nos melhorarmos. A ferramenta que nos permite isso. Então, ela é uma ferramenta de aprendizagem. Se ela é uma ferramenta de aprendizagem, ela não pode ser um castigo. E o Kardec dá até um exemplo lá. Ele diz que tem espíritos que, por agirem aqui durante as encarnações com prudência, com zelo, exercitando a lei do amor, ele praticamente suprimiu alguns degraus de evolução e saiu de um plano inferior para o bem superior, para os mundos felizes, né? Tem espíritos que conseguem fazer isso, que não é o nosso caso, né? Que a gente ainda está aqui, então a gente não conseguiu isso. Então ele fala para a gente comparar a encarnação, para que a gente entenda ela como uma ferramenta de aprendizagem, para a gente encarar as reencarnações como a nossa vida escolar. Para você chegar numa faculdade, no ensino superior, você tem que passar pela educação infantil, pelo ensino fundamental e pelo ensino médio. Se você é aquele aluno desleixado, preguiçoso, né, que não quer aprender, você repete de ano. E daí cada um desses graus de educação, eles se prolongam. Então acaba que você se castiga. Agora, se você é aquele que é zeloso das suas obrigações, né, você procura cumprir com todas elas, você procura andar com retidão, né, se nós, aí trazendo para nossa situação, se nós aqui formos pessoas que procurarmos viver de acordo com as leis divinas, se nós zelarmos por viver pelas leis divinas, então esse período ele fica mais curto. Eu não preciso repetir de série,
E de repente eu posso até, dependendo da minha atitude aqui, eu posso até suprimir algumas dessas séries, alguns desses graus e chegar mais rapidamente ao nível superior. Então é importante que a gente faça essa reflexão com relação à reencarnação, para não estarmos encarando a encarnação como uma punição, né, como um castigo, porque na verdade ela é uma ferramenta de aprendizado, ela é a misericórdia divina nos dando sempre a oportunidade de estarmos nos reajustando com aqueles que nós ferimos, porque quando eu firo alguém, eu também me firo, e é preciso então que eu me cure, né? Que eu faça o meu resgate, para que eu possa me reequilibrar e me reajustar. Fiquem todos com Deus.